Eu os encontrei debaixo do viaduto, encharcados, com a bebê ardendo em febre no colo do rapaz. E entendi na mesma hora que a minha vida inteira estava atrasada 30 anos. Se você está me ouvindo agora, por favor, se inscreve no canal e me conta de qual cidade você é. Eu quero muito saber de onde sua voz me alcança. Porque, às vezes, é a voz de um estranho que dá coragem pra gente seguir. Eu respiro fundo pra não chorar de novo ao lembrar do barulho da chuva batendo no concreto do glicério. Aquele cheiro de diesel, terra e água suja. E a mãozinha minúscula da bebê buscando um calor que eu ainda não tinha oferecido. Eu me aproximei devagar, segurando o guarda-chuva com força, e disse o nome que me atravessou feito faca. Jaime! Ele levantou o rosto num susto, o cabelo grudado na testa, o olhar de bicho acuado que aprendeu a não esperar nada de ninguém. Quem é a senhora? Perguntou, encolhendo mais a menina no casaco. Sou a Alice. Eu sou sua avó. É estranho quando uma palavra que você não falou por décadas sai da sua boca sem pedir permissão. Avó. Eu tinha engolido esse título feito de osso e culpa, desde o dia em que meu filho, o Gregório, esvaziou a nossa casa e o coração do seu pai, o Sebastião. Eu não vou florear, não. A verdade é que eu passei 30 anos fingindo que a empresa, a Harmonia Construtora, era suficiente para me manter de pé. Tinha gente que me chamava de gelada, de distante, de senhora da coluna branca. Eu sorria, assinava papéis, cortava fitas, inaugurava prédios com nome bonito e voltava para casa com a sensação de que eu vivia num cenário alugado. A pasta preta ficou 3 dias em cima da minha mesa na cobertura em Copacabana, na Avenida Atlântica, virando pedra no meu caminho. A Margarida, minha assistente, deixou sem dizer nada. 6 páginas e uma foto custaram caro. E no fundo, eu sabia que o que estava ali ia me custar mais que dinheiro. Quando finalmente abri, li seu nome de um jeito que pareceu novo e velho ao mesmo tempo. Jaime Sebastião Santana, 28 anos, demitido, sem moradia, São Paulo. Pais: Gregório e Bruna, rompidos. A foto era ruim, tirada de longe, mas mostrava um rapaz magro, sentado sob o concreto, segurando um bolinho de gente num casaco azul desbotado. Uma mãozinha esticada para tocar o rosto dele. Eu achei que meu peito ia estourar. Lembrei do Sebastião, parado em frente ao cofre, no jardim botânico, a boca sem cor, o olhar pregado no vazio, e eu correndo atrás de um telefone, enquanto o coração dele desistia. O médico falou, causa natural. Eu olhei para a foto e pensei, nada do que aconteceu nessa família foi natural. Eu podia ter ligado para a polícia, para assistência social, para não sei quem. Eu podia ter delegado, como fiz a vida toda quando doía mais do que eu podia aguentar. Mas dessa vez eu apertei o botão do interfone e falei com a Margarida. Prepara o carro no Rio e me arruma um motorista de confiança em São Paulo. Liga pro Tomás. Reserva um quarto no hotel perto da Paulista, daqueles que não fazem pergunta. E avisa o piloto. Congonhas, hoje à tarde. A senhora vai sozinha? Vou. Quer que eu chame a doutora? Liga para a doutora Winters e pede para ela ficar de sobreaviso. É uma bebê. Se tiver febre, eu quero remédio, quero ouvido, quero orientação. A Margarida só respondeu, sim, senhora, e desligou porque ela já me conhece. Quando eu decido atravessar uma ponte, eu atravesso o Voldor. Santos Dumont foi curto como um suspiro que a gente prende. Do lado de fora do jato, o rio estava amarelado de luz. Do lado de dentro, eu tinha as mãos frias e os olhos secos. Não chorei no avião. Chorar é coisa que eu aprendi a fazer sozinha, sem testemunha. Eu passava a mão no vidro e pensava no Sebastião serrando tábua, riscando o projeto na mesa,
dizendo que casa é onde a gente fecha a porta e o peito descansa. E eu com uma empresa de casas, sem uma única porta que me deixasse segura. Quando o piloto avisou que íamos pousar, eu só disse obrigada. E respirei o ar de São Paulo como quem chega numa sala onde o tempo não passa, só pesa. O Tomás me esperava com um guarda-chuva grande e um silêncio que me serviu como cobertor. Boa tarde, Dona Alice. Boa tarde, Tomás. Vamos direto pro endereço que te mandei. Sim, senhora. O trânsito da cidade parecia uma conversa que ninguém quer terminar. A marginal estava lenta, o céu escuro carregando a água que ia cair de qualquer jeito. Conforme a gente se aproximava do glicério, as faixas de asfalto iam ficando remendadas, os prédios mais cansados, as pessoas mais apressadas sem motivo. Eu olhava pela janela e pensava se ele também tinha me olhado alguma vez, de algum lugar, sem saber quem eu era. A chuva começou fina, depois virou cortina. O Tomás encostou num canto, onde a água se acumulava nas laterais, e disse com cuidado: A senhora tem certeza que quer descer aqui? Tenho. Fica com o carro ligado, por favor. Eu vou e volto. Quer que eu vá junto? Não. Essa é comigo. O primeiro passo foi um susto. O salto afundou no barro e minha meia gelou. Eu ri sozinha do meu jeito bobo de ter vindo com um sapato discreto, caro e idiota pro chão que engole. A cada passo eu sentia respingos nas canelas, a barra da calça grudando, o guarda-chuva fazendo barulho de tambor quando a água batia. Debaixo do viaduto os sons ficam presos. O caminhão passa lá em cima e parece que o concreto geme. Tem um cheiro de comida velha, de gasolina, de coisa guardada errada. Tinha uma lona azul tremendo no vento e uns sacos que eu não soube dizer se eram pertences ou lixo. E tinha aquele choro miúdo, sem força, que a gente entende sem precisar de dicionário. Bebê cansada de pedir. Eu cheguei devagar. Ergui a lona com a ponta dos dedos e vi o que a foto não dava. O tremor na mão dele, o cuidado desajeitado, o cansaço grudado na cara e os olhos do meu marido de outro tempo. Foi aí que a palavra saiu sozinha. Jaime! Ele virou como quem levou choque. Apertou a menina no peito. Quem é a senhora? Sou a Alice. O quê? Sua avó. O silêncio que veio não foi bonito nem cinematográfico. Foi pesado, de chuva que não escolhe onde cair. Minha avó morreu, ele disse sem raiva como quem recita o que aprendeu. Foi isso que te contaram. Quem é a senhora de... verdade? Aqui chegou tarde demais, mas chegou. Ele não respondeu. A bebê gemeu, o rosto quente feito ferro de passar roupa, os cabelinhos grudados. Eu me ajoelhei na lama sem pensar se o tecido ia manchar. Posso ver a pequena? Não encosta. Tudo bem. Só deixa eu segurar o guarda-chuva aqui para vocês não tomarem mais chuva. Eu incline o braço por cima da abertura da lona e a água começou a bater nas minhas costas. Eu não liguei. Ela tá ardendo, eu disse sem me ouvir. Ele bufou baixo. Eu levei na UPA. Disseram que era virose. Mandaram dar remédio e voltar para casa. E você tem casa? Tenho isso, ele respondeu. E a palavra isso doeu. Eu tenho um carro ali, com motorista. Tenho um quarto, de hotel reservado, e uma médica esperando um telefonema meu. A gente pode ir agora, sem pergunta, sem compromisso. E o que a senhora quer em troca? Que você me deixe ajudar. Ninguém ajuda de graça. Eu não sou ninguém, Jaime. Eu sou a mulher que o seu pai fingiu que morreu. Ele baixou os olhos, e eu vi o peso do nome pai nele. Tá, ele respirou. A gente vai. Mas se eu não gostar, a gente vai embora. Eu te levo aonde você quiser. A senhora jura? Juro pela mãozinha dela. Ele juntou um saco, a mochila,
e ajeitou a bebê dentro do casaco. Levantou com um esforço que me fez lembrar a primeira vez que vi o Sebastião subir uma escada com uma porta no ombro, rindo da própria força. Eu quis segurar o cotovelo dele, mas segurei o impulso. A gente caminhou até o carro sob a água, que descia do concreto em filetes grossos. O Tomás abriu a porta de trás sem perguntar nada. O ar quente do carro mordeu minha pele gelada e eu senti uma tontura boa, daquelas que avisam que a gente voltou ao corpo. Hotel Granville, Tomás, eu falei, e ele assentiu. Sim, senhora. No caminho, o Jaime ficou mudo. Eu ficava olhando de rabo de olho e pensando em como a gente aprende cedo a esconder o que sente, para não perder o pouco que tem. A bebê, que eu ainda não sabia que se chamava Sofia, tinha a bochecha vermelha demais, respirava rápido e fazia um barulhinho que eu quis afastar com a mão, como se fosse possível. Qual o nome dela? Perguntei. Ele demorou a responder como se nome fosse segredo. Sofia. É um nome bonito. Eu falava baixo para não assustar. Minha mãe escolheu, ele disse olhando para a janela. E eu, que detesto mentira, preferi não perguntar pela mãe da menina naquele momento. O Tomás entrou na Paulista e as luzes todas pareciam piscas ligadas de dia. Quando o carro parou sob a marquise do hotel, eu respirei fundo e pensei: agora eu tenho que ser mais firme do que fui quando perdi o Sebastião. Eu desci. O funcionário do hotel correu com outro guarda-chuva. Nós subimos com uma naturalidade que deve ter vindo do meu tom, porque ninguém perguntou nada sobre a mochila, molhada ou a minha calça suja. No quarto, o ar tinha cheiro de lençol limpo e madeira encerada. Eu tirei o casaco, peguei o telefone e liguei para a doutora Winters. Doutora, cheguei. É febre, respiração cansada, bebê pequenininha. Tô há 10 minutos. Não dá nada até eu chegar. Ok. Eu olhei pro Jaime. Vai tomar um banho quente? Eu fico com a Sofia aqui do lado, não vou tirar a roupa dela agora por causa da febre. Não. Ele disse como se banho fosse luxo estrangeiro. Eu fico. Tem comida chegando. Você come primeiro. Não tô com fome. A barriga dele respondeu com um barulho que envergonharia qualquer um. Eu não ri. Só tirei a bandeja da mão do funcionário quando chegou, empurrei para perto dele e falei do único jeito que adiantava. Come, filho. Eu seguro a sua menina. Ele ficou me olhando, um olho desconfiado e o outro cansado. E depois de um segundo que durou 10 anos, cedeu. Sentou, pegou o garfo com os dedos duros e foi comendo rápido, como quem acha que vão tirar o prato. Eu segurei a Sofia no colo, encostei a bochecha na cabeça quente dela e comecei a balançar de um lado para o outro. O mesmo balanço que a gente usa para acalmar os próprios medos. No corredor, ouvi a voz da doutora Winters e abri a porta antes que ela tocasse a campainha. Boa tarde, dona Alice. Boa tarde, doutora. Ela entrou, lavou as mãos no banheiro sem eu pedir e veio direto. Vamos ouvir essa pequenininha. O Jaime ficou em pé, duro, como se fosse prova. Fica tranquilo, eu disse. Ela é boa. A doutora apoiou o estetoscópio, franziu a testa, pegou o termômetro, pediu para eu abrir um pouco o casaco. Febre alta. Respiração ofegante. É infecção respiratória, provavelmente viral com sobreposição bacteriana. Nada fora do mundo, mas precisa de atenção. Eu vou ajustar o antitérmico, iniciar antibiótico, e vocês vão fazer inalação hoje e amanhã. Ela falou num tom de quem já viu e já cuidou. E ela vai ficar bem? O Jaime perguntou finalmente, deixando a voz quebrar. Vai, com cuidado e calor. Eu senti os meus ombros descerem 1 centímetro. A doutora me passou a receita, escreveu as orientações no papel que eu sabia que o Jaime ia guardar
como se fosse documento. A Margarida do Rio já tinha deixado. Pago no hotel tudo o que eu precisava, inclusive a ida de uma farmácia 24 horas, se fosse preciso. Eu vou providenciar os remédios, eu disse pegando o telefone. Amanhã de manhã a gente faz check-out e vai pro aeroporto. O quê? O Jaime levantou o rosto como se eu tivesse falado outra língua. Pro Rio. Pra minha casa. E por quê? Porque eu não vou deixar vocês voltarem pra debaixo de ponte. E se eu não quiser? Você me fala no aeroporto e eu mando você pra onde você quiser, do jeito que você quiser. Isso é loucura! É a única sanidade que eu encontrei, Jaime. Ele encostou a mão no berço portátil que o hotel trouxe e respirou como quem está aprendendo a usar o corpo de novo. Eu vou pensar, disse baixo. Pensa com a cabeça e com o coração. A Sofia não pode pensar por enquanto. Ela sente. E ela sente calor, fome e alívio. Qual é o seu interesse nisso? O mesmo que eu devia ter tido a vida inteira. O telefone tocou com a confirmação dos remédios. A doutora me olhou com um carinho que eu não merecia e disse que voltava cedo, antes do nosso horário de saída. O hotel ficou silencioso de novo. E por um segundo, eu ouvi um apito imaginário de obra, como nos canteiros onde o Sebastião sorria. Eu sentei no pé da cama, a Sofia finalmente cochilando, e falei baixinho, mais pra mim do que pra ele. Eu cheguei tarde, mas cheguei. Se você me deixar, eu conserto o que dá pra consertar. A senhora promete? Eu não prometo o que não posso cumprir. Eu prometo teto, comida, médico e respeito. O resto a gente constrói junto, devagar, como quem assenta tijolo. Ele não respondeu. Só puxou a coberta até a metade, tirou o tênis molhado e sentou no chão, encostado na parede, como se o corpo não lembrasse mais como deitar numa cama sem pedir licença. Eu olhei para a janela, a chuva ainda correndo, e pensei que às vezes Deus não fala, Ele empurra. E naquela noite, Ele me empurrou para dentro da história que eu devia ter vivido desde sempre. Eu mal consegui dormir naquela noite no hotel, mesmo depois que a doutora garantiu que a febre da Sofia ia baixar, com os remédios e a inalação. Fiquei sentada na poltrona olhando os dois. O Jaime encostado na parede, cochilando de cansaço, e a pequena respirando mais aliviada no bercinho improvisado. Me deu uma dor no peito misturada com um alívio, como se eu tivesse aberto uma porta, fechada há 30 anos, e o ar finalmente circulasse. Quando amanheceu, pedi café no quarto, mas fui eu mesma que arrumei a bandeja. Coloquei uma xícara na frente do Jaime. Ele abriu os olhos devagar, como quem estranha a claridade. Não precisa, dona. Ele parou. Não sabia como me chamar. Pode me chamar de Alice, só isso. Eu não quero incomodar. Você não incomoda, filho. Se incomodasse, eu não estaria aqui. Ele suspirou, ajeitou o cabelo e olhou para a filha, ainda dormindo. Eu percebi que ele não queria café. Ele queria respostas. O carro do Tomás estava na porta às 10 em ponto. O hotel fez questão de oferecer tudo. Talvez pelo meu sobrenome. Talvez porque dinheiro sempre abre caminho onde coração não entra. Mas nada disso me importava. O que me importava era sair dali com eles dois em segurança. Atravessamos o saguão chamando atenção sem querer. Eu, uma senhora de roupa alinhada, mas com o sapato ainda marcado da lama da noite anterior. Ele, com uma mochila gasta e a bebê nos braços. E aquele silêncio entre nós que gritava mais do que qualquer explicação. Entramos no carro e seguimos para Congonhas. O Jaime não desgrudava o olhar da janela. A senhora tem certeza que é minha avó? Ele perguntou de repente. Absoluta. E por que só agora? Porque seu pai me roubou mais do que dinheiro. Ele me roubou a chance de conhecer você.
Eu engoli seco para não deixar a voz falhar. Ele virou o rosto devagar, como se ainda não pudesse acreditar. E o que a senhora quer de mim? Nada. Só que você e a Sofia tenham uma vida que não doa tanto. O embarque foi rápido. Voo particular tem dessas facilidades que eu nunca soube se eram bênção ou maldição. Dentro do jato, o cheiro do couro, o barulho contido do motor, as poltronas largas. Tudo contrastava com a noite anterior debaixo da ponte. Eu percebia, no olhar do Jaime, um misto de desconfiança e fascínio. Ele acomodou a Sofia perto dele e eu puxei um cobertor de lã macia. Pode usar, é pra ela. Eu não tenho como pagar isso, não. Não se paga o que é de família. Ele ficou quieto, mas eu vi os olhos marejarem. O avião decolou e quando atravessamos as nuvens, o sol abriu como uma promessa. Eu pensei no Sebastião, no quanto ele teria querido estar ali, segurando o neto pela primeira vez. A saudade me bateu forte, mas eu deixei escorrer em silêncio, olhando pela janela, porque, às vezes, chorar é uma forma de agradecer. Chegamos ao Rio no início da tarde. O motorista que sempre me serviu, o seu Álvaro, estava esperando. Ele é da minha confiança há mais de 20 anos. Já me viu entrar e sair de tantas fases que não se espantou com nada. Boa tarde, dona Alice. Boa tarde, Álvaro. Aqui é o Jaime, meu neto. O homem deu um sorriso sincero. Prazer, rapaz. Bem-vindo. O Jaime balbuciou um obrigado, meio sem jeito, e ajeitou a Sofia no colo. No caminho até a minha casa no Jardim Botânico, eu fui contando pedaços, pequenos, nada pesado demais. Falei do bairro, das árvores antigas, dos passarinhos que aparecem de manhã. Não era sobre convencer, era sobre mostrar que havia vida além da lama. O Jaime escutava calado, mas eu sabia que cada palavra plantava uma semente. Quando entramos, no portão de casa, o cheiro de café coado se misturava com o de jasmim do jardim. A fachada branca com colunas, que já me pareceu fria e exagerada tantas vezes, de repente me pareceu acolhedora. Talvez porque, pela primeira vez em décadas, não era só para mim. É aqui que vocês vão ficar, eu disse tentando parecer natural. O Jaime parou no hall, os olhos percorrendo cada detalhe, e disse num fio de voz. Isso não é pra gente como eu. É sim. Essa casa sempre esperou por vocês. A Sofia choramingou e quebrou o silêncio constrangedor. Eu o guiei até o quarto da ala leste. Tinha uma cama simples, roupas novas dobradas numa cômoda e um bercinho preparado ao lado. Foi a Margarida que organizou. Eu só pedi que fosse prático, nada de luxo. O que a senhora chama de simples é palácio para mim. Então, aceite como lar, não como favor. Ele olhou em volta, respirou fundo, e eu percebi que estava travando uma luta silenciosa entre orgulho e alívio. À noite, a Maria chegou. Babá experiente, de fala mansa, já tinha trabalhado com várias famílias da vizinhança. Eu apresentei como quem não impõe. Maria, essa é a Sofia. Você vai ajudar o Jaime quando ele precisar descansar. Só isso. E eu não vou poder cuidar da minha filha? Claro que vai, Jaime. Ela é sua. Mas até os mais fortes precisam dormir. Ele olhou desconfiado, mas não disse nada. A Maria pegou a bebê com tanto cuidado que até ele relaxou um pouco. Fiquei observando a cena e pensei que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. Na madrugada, acordei com barulho no corredor. Fui até o quarto e vi o Jaime em pé, ninando a Sofia, cantarolando baixinho, uma melodia simples. Eu congelei na porta. Era a mesma cantiga que o Sebastião costumava assobiar enquanto riscava plantas na prancheta. Um nó me fechou a garganta. Eu recuei devagar para não interromper e encostei na parede do meu quarto, deixando as lágrimas finalmente caírem.
Não eram só de dor. Eram de reconhecimento. Como se, de repente, uma parte perdida tivesse voltado. Foi naquela madrugada que eu entendi. A ponte não era só de concreto. Era o que nos separava do que ainda podia ser família. E eu estava disposta a atravessá-la até o fim. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas grandes da sala de estar e iluminava a mesa posta. Eu mesma mandei preparar um café reforçado, pão fresco, frutas, leite quente, bolo de fubá. Não era sobre ostentar, era sobre mostrar acolhimento. Calor de casa. O Jaime desceu devagar, com a Sofia no colo, ainda sonolenta. Ele olhou para a mesa com desconfiança, como se tudo aquilo fosse uma armadilha. "Pode sentar", eu disse, tentando soar natural. "Isso é para vocês também." "Não estou acostumado com tanta coisa." "Então vai se acostumando. Vida pode ser dura, mas não precisa ser sempre tão amarga." Ele puxou a cadeira, ajeitou a filha no colo e começou a passar manteiga no pão, ainda meio travado. Eu fiquei observando cada gesto e me dei conta de que aquele café simples era uma revolução na vida dele. Depois do café, a doutora Leone chegou. Pedi para que fosse em casa ver a Sofia. Ele entrou sorridente, jaleco branco, maleta na mão. "Vamos ver essa princesinha." O Jaime se encolheu como se esperasse julgamento. "Calma, rapaz. Eu só quero cuidar da saúde dela." Ele olhou para mim pedindo confirmação. "Confia, Jaime. O doutor é de confiança da família." O médico examinou a bebê, ouviu os pulmõezinhos, mediu a febre, receitou inalações, regulares e alimentação reforçada. "Ela vai ficar bem. Precisa de carinho, cuidados e remédios nos horários certos." O Jaime suspirou como quem carrega o mundo nos ombros e de repente descobre que pode dividir o peso. "Obrigado, doutor." "Não tem de quê. Você está fazendo sua parte. Continue assim." No início, ele mal saía do quarto. Ficava de olho em cada movimento da Sofia, sem descansar. Mas, aos poucos, foi entendendo que podia confiar em mim e na Maria. Uma tarde, peguei ele parado na varanda, olhando o jardim. "Faz tempo que você não vê verde de verdade, né?" Perguntei. "Faz. Em São Paulo tudo era cinza. As poucas árvores tinham poeira preta nas folhas. Aqui ainda temos o privilégio de ver cor, de ouvir passarinho." Ele ficou quieto, absorvendo aquilo. Percebi que estava se permitindo respirar de novo. Eu queria dar mais do que teto. Queria dar propósito. Então, numa noite, convidei o Jaime para jantar comigo na sala principal. Só nós dois. "Jaime, eu quero te contar uma coisa sobre seu avô, o Sebastião." Ele me olhou curioso. Ele começou a harmonia construtora como carpinteiro. Não tinha diploma. Não tinha sobrenome de peso. Tinha só vontade de levantar parede firme para a família morar com dignidade. E conseguiu? Conseguiu, mas não sem luta. Ele dizia que cada casa levantada era uma promessa cumprida. O Jaime apertou o guardanapo nas mãos. "Meu pai nunca falou nada disso. Só falava de dinheiro, de negócios, de lucro." "Seu pai se perdeu no caminho. Mas você ainda pode escolher o seu." "Que caminho é esse?" "O da dignidade. O da construção de algo que valha mais do que saldo bancário." Nos dias seguintes, levei ele discretamente até os escritórios da Harmonia. Não quis apresentá-lo como meu neto, e sim como alguém interessado em aprender. Coloquei-o como auxiliar, em pequenos projetos. Ele não reclamou, não pediu moleza. Pelo contrário, aceitava cada tarefa com seriedade. Organizava arquivos, fazia ligações, até carregava caixas. O pessoal estranhava aquele rapaz calado, mas aos poucos começaram a respeitar. Eu observava de longe. Via no olhar dele a mesma concentração que um dia vi no Sebastião serrando madeira. Uma tarde levei-o a um canteiro de obras em Jacarepaguá.
Aqui será um conjunto habitacional. Casas simples, mas sólidas. Famílias vão viver aqui. Criar filhos aqui. Ele olhou para os blocos ainda no cimento. É estranho pensar que um dia alguém vai chamar isso de lar. Justamente. É isso que faz valer. Não é o tijolo. É a vida que vai encher o espaço. Ele respirou fundo. Eu queria poder fazer parte disso. Pode. Mas precisa de paciência, aprender o ofício, respeitar cada etapa. Ele assentiu. Estou disposto. Eu sorri. Então vamos começar devagar. Um passo de cada vez. Com o tempo, percebi que ele não era só esforçado. Ele tinha sensibilidade. Num encontro com uma família interessada numa casa, vi ele perguntar: onde vocês mais gostam de ficar juntos? A mãe respondeu: na cozinha. Então ele sugeriu uma planta com cozinha ampla e janela grande, mesmo que não fosse o modelo mais caro. O olhar de gratidão daquela mulher me disse tudo. O Jaime tinha o dom de ouvir, de entender além das palavras. Era isso que o Sebastião sempre valorizou. Mais do que engenheiros ou arquitetos, o que faziam diferença eram as pessoas que enxergavam famílias, em vez de clientes. Nas noites, eu ainda via o Jaime cantarolando para a Cira Sofia. E era como se o Sebastião estivesse de volta, soprando esperança, no corredor da casa. Eu começava a acreditar que talvez o tempo perdido pudesse ser, ao menos em parte, reparado. Um dia ele me disse: Dona Alice, eu não sei se mereço tudo isso. Você merece sim, porque não é sobre merecer, é sobre recomeçar. Ele baixou a cabeça. Obrigado. Não precisa agradecer. Só não desista de você nem da Sofia. Ele sorriu de leve. Não vou. Eu nunca mais vou. Naquele momento percebi que a ponte que nos separava começava a se tornar estrada. Ainda longa, ainda cheia de buracos, mas finalmente com direção. E eu estava disposta a caminhar ao lado dele, passo a passo, até onde fosse possível. Os primeiros dias no Rio foram uma mistura de silêncio e descobertas. O Jaime ainda parecia andar pisando em ovos, como se a qualquer momento fosse acordar e perceber que tudo não passava de um sonho bom, prestes a acabar. Eu via isso no jeito dele de se sentar à mesa, sempre na ponta da cadeira, pronto para levantar e sair correndo. A Sofia, por outro lado, começava a reagir rápido aos cuidados. A febre foi cedendo, a cor do rostinho voltou, e o sorriso miúdo que ela dava quando segurava meu dedo fazia meu coração bater num compasso que eu já nem lembrava mais que existia. A Maria ajudava com uma doçura tranquila, e até o Jaime começou a admitir que precisava descansar algumas horas e deixar a filha no colo dela. Era um passo pequeno, mas eu sabia que para ele representava uma confiança enorme. Uma manhã, depois de uma noite de chuva grossa, convidei o Jaime para caminhar comigo pelo jardim. As plantas ainda pingavam, o chão estava úmido e o cheiro de terra molhada me lembrava de quando o Sebastião e eu morávamos numa casinha pequena em Niterói, antes de termos qualquer empresa ou dinheiro. Sabe, Jaime, o seu avô sempre dizia que riqueza de verdade é acordar e sentir o cheiro da chuva, misturado com o café. Eu falei olhando para o verde. Ele caminhava ao meu lado, segurando a Sofia no colo, e respondeu: Isso não custa nada, né? Não custa. O que custa é a gente esquecer de valorizar. Ele ficou pensativo, embalando a menina. Meu pai nunca falou nada disso. Só falava de conta para pagar, de mais dinheiro para juntar. Eu suspirei. Seu pai se perdeu, mas você ainda tem escolha de que lado quer ficar. Numa das tardes seguintes, levei o Jaime comigo até a sede da Harmonia Construtora. Não foi uma entrada triunfal, nem apresentei ele como meu neto. Eu queria que fosse um processo natural. Esse é o Jaime.
Veio conhecer como funcionam as coisas por aqui. Foi tudo o que eu disse à equipe. Ele começou ajudando em tarefas simples, organizando documentos, levando recados, observando reuniões. Mas o que me chamou a atenção foi a atenção dele às pessoas. Não se limitava a ouvir ordens. Ele prestava atenção no que os outros realmente precisavam. Quando um funcionário comentou que não tinha como ir ao canteiro, porque precisava buscar o filho na escola, o Jaime se ofereceu para cobrir a tarefa dele sem reclamar. Eu percebia que havia nele algo que não se compra: empatia. Numa sexta-feira, decidi levá-lo para conhecer um dos projetos em andamento em Campo Grande. Era um conjunto habitacional de casas populares, modestas, mas erguidas com dignidade. Andamos entre os blocos em construção, o barulho dos pedreiros misturado ao cheiro de cimento fresco. Aqui, em poucos meses, vai ter criança correndo, roupa no varal, gente fazendo churrasco de domingo. Eu disse, mostrando as fundações. Ele parou, respirou fundo e comentou: é estranho pensar que daqui pode sair vida nova. É justamente isso que dá sentido a tudo, Jaime. Não é o tijolo, é o futuro que ele abriga. Ele ficou em silêncio, mas vi nos olhos dele um brilho que eu não via desde que o encontrei debaixo da ponte. De noite, em casa, convidei-o para jantar na sala principal. Coloquei um álbum de fotos antigas sobre a mesa. Quero te mostrar algo. Abri numa página onde o Sebastião aparecia carregando uma porta nas costas, sorrindo. Esse era seu avô. O Jaime olhou demoradamente. Ele tinha o olhar firme, mas parecia leve. Ele trabalhava com as mãos e com o coração. Construiu muito mais do que prédios. Construiu respeito. O Jaime passou os dedos sobre a foto, quase com reverência. O meu pai nunca deixou eu ver essas fotos. Eu respirei fundo. Porque essas fotos mostravam a verdade que ele tentou enterrar. Mas a verdade sempre encontra caminho. Os dias foram virando semanas e o Jaime começou a mudar. Eu via pela forma como caminhava, pela maneira como falava com a Maria, pela tranquilidade ao deixar a Sofia brincar no tapete da sala, sem medo de que fosse tudo tirado de repente. A confiança é como casa. Levanta tijolo por tijolo. E eu via essa casa se erguendo dentro dele. Ainda assim, a dor antiga não sumia de uma vez. Algumas noites eu escutava passos no corredor e encontrava o Jaime olhando pela janela, perdido. Não consigo acreditar que isso é real. Ele confessou certa vez. É real, filho, mas você precisa aceitar que merece. Ele baixou os olhos. Eu quero acreditar, só não sei se sei. Eu toquei no ombro dele. Então aprende. Aqui é o lugar. Num domingo ensolarado, preparei um almoço maior e convidei alguns funcionários mais próximos da empresa. Queria que o Jaime sentisse que podia conviver com outras pessoas sem medo. Fiz questão de que ele ajudasse na cozinha, descascando legumes, mexendo panela. Nunca pensei que fosse cozinhar numa cozinha dessas. Ele riu de leve. Pois é, mas não é o tamanho da cozinha que importa. É quem a gente tem sentado à mesa. Respondi. E quando todos se sentaram juntos para comer, vi no rosto dele um espanto misturado com alegria. Era como se tivesse descoberto que também podia pertencer. Naquela noite, ouvi de novo a melodia baixinha que ele cantarolava para já Sofia. Entrei no quarto de Mansinho e fiquei encostada na porta, olhando os dois. Era a mesma melodia que o Sebastião usava para se concentrar nos desenhos de planta. Eu fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de gratidão. A vida tinha me arrancado tanto, mas agora me devolvia um pedaço em forma, de neto e bisneta. Naquele instante eu entendi. Talvez Deus não tenha me esquecido. Talvez só tivesse guardado o reencontro para o tempo certo.
E foi com essa certeza suave que adormeci naquela noite, acreditando que, pela primeira vez em décadas, minha casa estava voltando a ser casa. Os dias foram virando rotina, e dentro dessa rotina eu comecei a perceber como o Jaime estava se transformando. No começo, ele ainda tinha aquele olhar de quem espera que alguém bata à porta para expulsá-lo, como se nada daquilo pudesse ser realmente dele. Mas, pouco a pouco, esse olhar foi mudando. Eu via nos detalhes, na forma como ele começava a andar pela casa com passos menos apressados, como se estivesse aprendendo a se sentir à vontade. Na maneira como deixava a Sofia brincar no tapete da sala, sem segurar ela com tanto medo, confiando que havia segurança ali. Eu também notava o cuidado dele em observar cada canto da casa, quase como se quisesse decorar um mapa, um jeito de garantir que poderia proteger a filha caso algo acontecesse. Numa manhã de terça-feira, levei ele novamente à sede da Harmonia Construtora. Dessa vez, não apenas para observar. Eu queria que ele participasse de uma reunião pequena com a equipe de planejamento. Eram engenheiros, arquitetos e alguns estagiários. O Jaime ficou no canto, calado, ouvindo tudo. Mas eu via que prestava atenção em cada palavra. Em certo momento, um dos engenheiros comentava sobre um loteamento novo em Duque de Caxias e falou apenas em quantidade de unidades e custo por metro quadrado. O Jaime ergueu a mão de forma tímida e todos olharam meio surpresos. Desculpa, eu sei que não entendo muito dessas contas, mas vocês pensaram se nesse bairro tem escola por perto? Porque muita gente vai precisar disso. O silêncio durou alguns segundos. Um arquiteto pigarreou tentando responder rápido. Mas eu percebi que a pergunta tinha atravessado todos. Era simples e certeira. O tipo de observação que só alguém que viveu na pele a falta de estrutura sabe fazer. Eu respirei fundo e pensei. É isso. O Sebastião estaria orgulhoso. Na volta para casa, o Jaime parecia envergonhado. Acho que falei besteira, né? Ele comentou. Pelo contrário, você falou o que ninguém teve coragem de lembrar. Construção não é só levantar parede. É pensar em quem vai morar dentro. Ele ficou calado, mas eu percebi um leve sorriso escondido. Era a primeira vez que ele se sentia útil de verdade. Aos poucos, comecei a notar também como a relação dele com a Maria estava mais leve. No início, ele a via como uma estranha que poderia roubar seu papel de pai. Agora eu via ele agradecendo quando ela preparava a mamadeira, ou aceitando descansar enquanto ela ninava a Sofia. Uma noite passei pelo quarto e vi os dois conversando baixinho. Ele contando da vida difícil em São Paulo, ela ouvindo com paciência. Fiquei ali parada na porta sem querer interromper. Era bonito ver como ele estava descobrindo que confiar em alguém não é fraqueza. É alívio. Domingo seguinte, preparei mais um almoço grande, mas dessa vez, convidei vizinhos e amigos de longa data. Queria apresentar o Jaime ao círculo que ainda me restava, mesmo correndo o risco de comentários maldosos. Quando todos estavam à mesa, falei com calma. Este é meu neto, Jaime, e esta é minha bisneta, Sofia. Eles vão fazer parte da nossa vida daqui em diante. Houve um silêncio desconfortável. Olhares cruzados, mas ninguém ousou questionar. Alguns sorriram, outros apenas assentiram. O Jaime parecia acuado, mas eu percebi que, quando uma vizinha elogiou a bebê, ele encheu o peito de orgulho. Depois do almoço, ficamos os dois sozinhos na varanda. Ele olhou para mim e disse: Eu não sei se um dia vou me acostumar a isso. Vai sim, devagar. O importante é não voltar a acreditar que você só merece viver debaixo de ponte. Ele respirou fundo, segurou a mãozinha da Sofia e balançou a cabeça. Eu não volto mais. Nunca mais. A firmeza da voz dele me fez acreditar.
À noite, fui até a sala de estar e peguei outro álbum antigo. Chamei o Jaime para sentar comigo. Mostrei fotos de quando a empresa ainda era só um escritório improvisado no fundo de casa. Aqui, o seu avô desenhava plantas em papel pardo, porque não tínhamos dinheiro para nada melhor. Ele riu de leve. E deu certo? Deu. Porque ele acreditava que cada família merecia um teto. O Jaime folheava as fotos com cuidado, como se fossem frágeis. Eu queria ter conhecido ele. Eu respirei fundo, a garganta apertada. De certa forma, está conhecendo. Cada vez que você escuta antes de falar, cada vez que pensa na Sofia antes de si mesmo, você se parece com ele. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Ele não disse nada, mas os olhos úmidos diziam tudo. Antes de dormir, passei novamente pelo corredor e ouvi o Jaime cantarolando para a filha. Era aquela mesma melodia que o Sebastião usava. Eu fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Não eram mais lágrimas de dor. Eram de reconhecimento, de uma certeza simples. A vida estava me devolvendo em pedaços aquilo que eu pensei ter perdido para sempre. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse acreditar que minha casa não seria apenas paredes e silêncio, mas lar de verdade outra vez. As semanas se estendiam como um fio delicado, e eu via o Jaime se adaptar à nova vida com passos ainda tímidos, mas constantes. A Sofia já sorria com mais frequência, e o som da risada dela pela casa era como uma chave que destrancava quartos escuros do meu coração. Eu me pegava muitas vezes parada no corredor, ouvindo aquele riso miúdo, e lembrando de quando o Sebastião corria atrás do Gregório, ainda pequeno, fazendo cócegas até cair no chão da sala. A lembrança vinha sempre com dor, mas agora havia também uma ponta de esperança. Uma tarde chuvosa, sentei com o Jaime na copa e trouxe 2 xícaras de café. Ele ainda estranhava a fartura. Coloquei pão de queijo, bolo de aipim, frutas. Ele tentou recusar, mas eu insisti. Filho, café da tarde não é luxo, é aconchego. Ele deu um meio sorriso e pegou um pedaço de bolo. Na rua, às vezes a gente ficava só comendo bolacha seca e dividindo uma garrafa d'água. Eu respirei fundo. Isso ficou no passado. Aqui vocês têm direito a comida quente e carinho. Ele desviou o olhar, mas eu percebi o quanto aquelas palavras pesavam. Não era fácil aceitar. Nessa mesma semana, levei-o novamente a um canteiro de obras. Eu queria que ele se sentisse parte de algo maior. O cheiro de cimento fresco, o barulho das marretas, homens gritando medidas de um lado para o outro. O Jaime observava tudo com atenção. Em certo momento, um pedreiro reclamou de um problema no alojamento. A descarga não funciona e a água da caixa tá suja, ele disse. O engenheiro fez cara de quem não queria se incomodar. Antes que eu respondesse, o Jaime entrou na conversa. Se esses homens não tiverem onde descansar e se lavar direito, o trabalho deles não rende. Houve silêncio. Eu percebi que ele falava com a autoridade de quem sabia o que era viver sem dignidade. E, de repente, a bronca do pedreiro deixou de ser detalhe. Eu sorri por dentro. O neto que a vida tinha escondido estava mostrando quem era à noite. Na volta, ele me perguntou: "A senhora não tem medo de confiar tanto em mim?" Olhei bem nos olhos dele. Eu tenho medo é de não confiar. Medo de repetir o erro que me afastou da sua vida. Ele abaixou a cabeça, segurando a Sofia que dormia encostada em seu peito. Eu não quero decepcionar. Então não, decepciona. Não a mim, não a sua filha. Ele respirou fundo e balançou a cabeça em concordância. No domingo seguinte, fiz questão de preparar um almoço só para nós 3. Nada de convidados, nada de vizinhos. Eu mesma fui para a cozinha, junto com a Maria. Arroz, feijão,
frango assado, salada simples. O cheiro invadia a casa toda. Sentamos juntos à mesa menor, perto da janela. A Sofia batia as mãozinhas na cadeirinha, animada. O Jaime observava tudo com um ar quase emocionado. Eu não lembro da última vez que sentei numa mesa assim, só com família. Eu estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Então, se acostuma, porque daqui em diante vai ser sempre assim. Ele apertou minha mão de volta, os olhos marejados. Mais tarde caminhamos pelo jardim. O sol da tarde fazia brilhar as folhas ainda molhadas da chuva. A Sofia estava no carrinho, encantada com cada borboleta que passava. O Jaime parou de repente olhando em volta. É difícil acreditar que há pouco tempo a gente estava debaixo de um viaduto. E agora estamos aqui. Eu segurei o braço dele. Filho, Deus escreve em linhas tortas, mas escreve. Ele me olhou como se quisesse acreditar nisso de verdade. Eu não sei se acredito em Deus. Eu sorri. Não precisa acreditar de imediato. Basta acreditar na vida que você tem agora. Naquela noite antes de dormir, decidi mostrar a ele mais um pedaço do passado. Peguei um caderno antigo do Sebastião, cheio de anotações de obras e rabiscos de sonhos. Levei até o quarto e entreguei. Isso era do seu avô. Ele anotava tudo aqui. Metas, frases de incentivo, até desenhos de casas que nunca foram construídas. O Jaime folheou devagar, os dedos tremendo levemente. Ele escrevia bonito. Escrevia com o coração. E eu quero que você tenha isso agora. Ele fechou o caderno devagar, como quem guarda um tesouro. Obrigado, vó. Foi a primeira vez que ele me chamou assim. O som dessa palavra foi como um remendo costurado direto na minha alma. Eu fiquei em silêncio, apenas sorrindo, porque certas vitórias a gente celebra no silêncio do coração. E quando me deitei naquela noite, ouvi de novo a voz dele embalando a Sofia com aquela melodia herdada. Eu fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Mas dessa vez, eram lágrimas. Leves, de quem começa a acreditar que ainda dá tempo de reconstruir. Na semana em que a Sofia começou a bater palminha quando eu entrava no quarto, parece que o mundo resolveu conspirar para me lembrar de que alegria e medo andam sempre de mãos dadas. Eu estava na cozinha separando bananas para um bolo quando o telefone tocou. Era o Martim, aquele gerente exigente da harmonia que gosta tudo no lugar. Dona Alice, bom dia. O rapaz... o Jaime. Ele tem jeito, viu? Eu encostei o quadril no balcão e sorri sem me apressar. Eu sei. Ele segurou 1 segundo, como quem mede as palavras. Queria pedir autorização para botar ele como apoio de campo no lote de Campo Grande essa semana. Nada grande, só acompanhamento de obra e contato com o morador antigo do entorno. Autoriza! E Martim, sem facilidades. Pode deixar. Aqui ninguém carrega sobrenome em carrinho de mão. Carrega bloco. Eu ri por dentro. Era exatamente o que eu queria. Ouvir, contei para o Jaime na hora do café. Ele estava com a Sofia no colo, a fralda de pano no ombro, e olhou para mim com aquele susto que ele sempre tem quando a vida resolve ser boa. Apoio de campo? Eu? Você. Não é glamour, é chão. É onde eu me sinto menos perdido. Então vai, e lembra do que seu avô dizia. Ouvir vem antes de medir. Ele assentiu. E eu senti o mesmo orgulho que senti quando vi o Gregório mexendo num projeto pela primeira vez, tantos anos atrás, antes do caminho dele entortar. No canteiro, o Jaime entrou de bota alugada, capacete, um caderno barato no bolso. O sol de meio-dia batia sem pena, e os homens improvisavam sombra com placas de madeira. Um pedreiro grisalho veio com cara de quem acordou cedo demais. O senhor é o quê?
O Jaime respondeu com uma honestidade que eu tenho aprendido a amar nele. Eu sou o que precisa hoje. Se for para carregar, eu carrego. Se for para escutar, eu escuto. O homem riu e apontou com o queixo para uma dona encostada no portão de uma casa antiga, olhando a obra com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Escuta ali, então. Aquela é a dona Zuleide. Mora aqui há 40 anos. Sabe cada pedra desse terreno. E tem opinião para dar em 3 turnos. O Jaime foi até ela, chapéu na mão, respeito nos olhos. Bom dia, dona Zuleide. Posso sentar? 1 minuto? Pode, ué. A calçada é da rua. Ele sentou no degrau como quem visita parente. Eu sou o Jaime, tô ajudando na obra. Queria ouvir da senhora o que preocupa por aqui. Preocupa? Ela inspirou fundo, alisou o avental e despejou. Preocupa a poeira que entra no varal. Preocupa o barulho no dia da folga do meu marido. Preocupa essa bica d'água que a gente usa cair no esquecimento. E preocupa a promessa bonita que some quando a casa tá vendida. O Jaime anotou sem interromper. E o que anima a senhora? Animar, meu filho. Anima ver calçada boa para eu empurrar o carrinho do meu neto. Anima ver pracinha com sombra. Anima não precisar andar no meio da rua porque o carro ocupa a calçada. No fim, ele se levantou, agradeceu como quem recebe presente e foi direto ao Martin. Calçada larga com árvore e a bica d'água precisa ser protegida. Se for cara, a gente acha um jeito. Se for impossível, a gente explica de frente. Pra dona Zuleide. O Martin olhou por cima dos óculos. O senhor acha? Eu aprendi hoje. Com quem mora aqui? O Martin curvou os cantos da boca. Tá, vamos ver números. No fim do dia, o Jaime voltou para casa exausto de corpo, mas com os olhos acesos. A Sofia reconheceu o cheiro dele de longe e esticou os braços. Ele pegou, cheirou a cabeça da menina e depois veio até a cozinha. Eu estava mexendo o feijão. E aí? Dei ruim e deu bom. Ele sorriu. Ruim porque o calor é danado. Bom porque a gente tem gente que sabe o que quer. Eu falei com a dona Zuleide. Eu já ouvi falar dela. É lenda do bairro. Então, a lenda me deu lição. Pedi calçada larga, sombra. Respeito à bica. Eu bati a colher na borda da panela. É disso que se trata. Ele encostou na pia. Ficou ali em silêncio por uns segundos. Vó. Ele ainda dizia vó, meio tímido, como se tateasse a palavra. Eu tô com medo. Do quê? De gostar disso aqui e tudo sumir. Eu lavei as mãos, sequei no pano de prato e encostei a testa na dele, como eu fazia com o Gregório pequeno quando ele tinha pesadelos. O que é nosso de verdade a gente segura com o que tem. E o que não for, a gente aprende a soltar. E se o meu pai aparecer? Ele jogou a pergunta no chão entre nós e ficou olhando. Eu respirei. Se ele aparecer, a gente vai estar de pé. Não deitado. Como se a vida tivesse ouvido, a primeira sombra do Gregório se arrastou por nós numa notícia besta. A Margarida me mandou um link à noite pelo celular. Influencer imobiliário cita renovação na Harmonia e comenta boatos de chegada de acionista antigo. Eu abri e vi um rapaz com barba e boné falando sem saber. A Harmonia tradicional do Rio parece que vai mudar a cara do conselho. Tem conversa de gente de família antiga voltando pro jogo. Eu fechei antes de ouvir o resto. O estômago ficou frio. Fui até a varanda, o ar morno batendo no rosto, e pedi um copo d'água para mim mesma, como se alguém pudesse me servir. Não falei nada ao Jaime naquela noite. Ele tinha o direito de dormir sem fantasmas. No dia seguinte, a rotina fingiu normalidade. A Maria banhou a Sofia, o Álvaro me levou ao escritório, eu assinei documentos, discuti prazo com fornecedor. No meio da tarde, o Martin entrou sem avisar.
Dona Alice, desculpa. Sabe aquele seu filho? O sangue gelou. Não é ele, mas alguém que conhece ele. Recebi um e-mail esquisito, pedindo lista de projetos, pedindo pauta de reunião, do conselho. De quem? O endereço parecia falso, mas tinha nome e sobrenome. Bruna. O nome bateu na minha testa como madeira. Respondeu? Não, vim primeiro na senhora. Faz certo, não responde nada. Encaminha para o jurídico. E... Martim? Ele parou na porta. Pega o Jaime e não larga sozinho em reunião grande por enquanto. O Martim assentiu, devagar. Entendido. Voltei para casa com o coração embrulhado. O Jaime estava na sala forrando o chão com uma coberta para a Sofia engatinhar. Eu sentei no sofá, olhei os dois e decidi não mentir. Recebi um sinal de fumaça do passado. Ele ficou quieto, esperando. O nome dela é Bruna. Minha mãe. Ele falou sem mexer as mãos. É. Eu respirei. Não sei o que eles querem. Mas sei o que eu não quero. Que entrem aqui. Ele apertou os lábios e assentiu. Sério. Vó, eu não quero eles perto da Sofia. Eu cheguei mais perto, segurei a mão dele. Nem eu. No sábado, levei o Jaime a um evento pequeno da Harmonia, no subúrbio. Era a inauguração de um parquinho provisório, numa área que ia virar praça. Tinha bolo em mesa de plástico, suco em copo de acrílico e criança correndo de chinelo. Eu fiz questão de ficar de lado e deixar o Jaime falar com o pessoal. Uma senhora com camiseta do bairro encostou nele. Você que é o rapaz novo da empresa? Ele riu de nervoso. Sou sim. A gente só pede duas coisas: sombra e segurança. O resto a gente organiza. Ele abriu os braços, como se abraçasse uma ideia. Sombra a gente planta. Segurança a gente constrói junto. Ela sorriu como quem aprova um neto. Fala bonito, mas quero ver fazer. Ele não prometeu milagre. Vem aqui me cobrar daqui a 6 meses. Eu, de longe, pensei que o Sebastião teria apertado a mão desse rapaz até doer de orgulho. De tarde, no retorno, no rádio do carro, um comentarista falava de reacomodação em conselhos de empresas do setor. E soltou o nome da Harmonia, de raspão. O Jaime olhou pela janela e pediu. Vó, me diz a verdade. Eu respirei fundo. Eu acho que o Gregório está por perto. Quando o dinheiro volta a cheirar, ele acha o caminho. Ele ficou mudo uns segundos. Eu não tenho dívida com eles. Não tem. Se eles vierem, eu vou dizer isso olhando no olho. Vai dizer, mas não sozinho. Ele assentiu. E naquele assentir, eu vi um homem. Não o menino de baixo, da ponte. Na segunda, o Martin me chamou na sala dele. Tinha um relatório em cima da mesa. Eu pedi uma avaliação de desempenho formal do Jaime, como peço de todo mundo. Ele não costuma cercar elogios de floreio. É acima da média. Eu abri um sorriso que me pegou surpresa. A sede vai estranhar. A sede aguenta. E tem mais. O pessoal do projeto de Itapeba vai abrir uma vaga de coordenador júnior. Eu senti meu peito apertar de alegria e medo ao mesmo tempo. Ele dá conta. Dá, se não for, engolido por fofoca e maldade. Essa parte é comigo. Cheguei em casa decidida a contar. O Jaime estava ensinando a Sofia a bater tchau. Tenho notícia, eu disse. E a voz saiu mais alta do que eu pretendia. O que foi? Vaga de coordenador júnior no projeto de Itapeba. Ele arregalou os olhos. Quase riu. Depois, segurou. Não sei se mereço. Merecer é conceito ruim. O que existe é responsabilidade. Você quer? Quero. Então se prepara para trabalhar em dobro.
E para ouvir gente perguntar de onde você veio. Ele respirou. Sério. Eu respondo. Eu vim da ponte. E agora eu fico aqui. Eu dei um passo e o abracei com uma força que eu nunca pensei que eu ainda tinha. Naquela noite, sozinha na minha cama, eu falei com o Sebastião de novo, como quem manda recado. Eu tô fazendo do jeito que você faria, meu bem. Eu tô protegendo sem sufocar. O vento entrou pela fresta da janela. E eu decidi que, se o Gregório aparecesse, ia me achar de pé, com o documento pronto, limites claros e a porta do coração só para quem quisesse entrar sem roubar. No dia seguinte, liguei para um advogado, antigo da família, não desses de capa de revista. Um homem quieto que gosta de papel bem grampeado. Doutor Murilo, precisamos preparar um pedido de medida protetiva cível. Não quero briga de manchete. Quero proteção de berço. Ele entendeu sem eu explicar. Vamos fazer simples e firme. Na semana que antecedeu a reunião do conselho, a casa parecia respirar de maneira diferente. Eu acordava mais cedo que o habitual, como se meu corpo já soubesse que algo estava para acontecer. A Maria percebia meu nervosismo e deixava o café pronto com mais cuidado, enquanto o Álvaro me perguntava discretamente se queria reforço de segurança na portaria. Eu respondia que não, mas por dentro sentia a necessidade de proteger aquele lar como se fosse um castelo. O Jaime, por sua vez, tentava agir com naturalidade. Continuava indo ao canteiro, anotando tudo num caderno surrado, perguntando aos moradores sobre suas necessidades. Mas eu via, no fundo dos olhos dele, o mesmo receio que me tirava o sono. A sombra do Gregório rondando de novo. Numa noite chuvosa, depois que a Sofia finalmente pegou no sono, sentei com o Jaime na sala. A luz amarelada do abajur deixava o ambiente mais íntimo. Eu abri uma pasta com documentos da empresa e deslizei até ele. Quero que veja isso. São relatórios de obra, planilhas de custo, mas principalmente histórias de famílias que mudaram de vida quando receberam a chave da casa. Ele passou os olhos sem pressa, com respeito, como se cada papel fosse uma carta. Isso aqui vale mais que dinheiro, vó. Exatamente. E é isso que precisamos defender. Não importa quem esteja do outro lado da mesa. Ele respirou fundo, fechando a pasta. Eu vou contigo na reunião. Se ele aparecer, eu quero olhar nos olhos. Vai sim, mas lembra, você não deve nada a ele. Nem um centavo, nem uma desculpa. No dia seguinte, no escritório, o clima já estava pesado. Funcionários cochichavam nos corredores e até o Martin, sempre firme, parecia inquieto. Dona Alice, recebi confirmação de presença extra no conselho. Ele fez uma pausa. Gregório Santana. O nome dito em voz alta me deu a mesma sensação de quando a gente toma vento frio no peito. Obrigada, Martin. Prepare a pauta como combinamos. Ele assentiu. E o Jaime? Vai comigo. Ele arqueou a sobrancelha, mas não questionou. Na noite anterior ao encontro, a casa estava silenciosa demais. Eu caminhava de um lado para o outro, e o Jaime me chamou. Vó, senta aqui. Ele estava no chão com a Sofia brincando de encaixar bloquinhos coloridos. Ela não sabe de nada, não entende o peso das coisas. Ele sorriu, ajeitando a filha no colo. Mas olha a alegria dela só de conseguir encaixar um pedaço no outro. Talvez a gente também tenha que pensar assim. Um pedaço por vez. Eu respirei fundo e sentei ao lado deles. Você tem razão. Às vezes eu esqueço que a vida é mais simples do que a gente complica. Chegou o dia. Entrei no prédio da Harmonia com o Jaime ao meu lado. O coração batia descompassado, mas meu rosto precisava mostrar firmeza. A sala do conselho estava cheia. Vice-presidentes, diretores, advogados. E no canto, como se nunca tivesse sumido, lá estava o Gregório.
O tempo tinha passado, mas os olhos dele eram os mesmos, frios, calculistas, sem um fiapo de arrependimento. Ele levantou devagar, com aquele sorriso que eu sempre soube decifrar. Mamãe. A palavra saiu dele como veneno doce. Eu não respondi de imediato. Apenas puxei a cadeira e me sentei, mantendo o Jaime perto. A reunião começou com assuntos protocolares: balanço de obras, relatórios de vendas, projeções financeiras. O Gregório esperou pacientemente até que pediu a palavra. Senhores, creio que todos aqui sabem que eu sou herdeiro legítimo da Harmonia. Passei anos fora, mas voltei com propostas de modernização, investidores novos. Alguns cochicharam. Eu permaneci em silêncio. Ele prosseguiu. Não é segredo que a empresa precisa se atualizar, e eu estou disposto a liderar essa mudança. Foi então que o Jaime, contra todas as expectativas, pediu a palavra. A sala inteira se virou para ele. Com licença, eu talvez seja o menos qualificado aqui, mas acho que modernizar não pode ser sinônimo de esquecer quem mora nas casas que a gente constrói. O Gregório virou o rosto para ele, surpreso. E você é... O Jaime sustentou o olhar. O filho que você deixou debaixo da ponte. O silêncio que se seguiu foi quase físico, pesado, cortante. Eu senti minha respiração prender, mas ao mesmo tempo um orgulho imenso me invadiu. O Jaime não falou com raiva. Falou com a calma de quem carrega a verdade. Eu sei de onde vim e sei onde não quero voltar. O que eu quero é construir, junto, com dignidade. Ele fechou o caderno devagar, como quem encerra uma sentença. O Gregório perdeu por um instante a compostura, mas logo recompôs o rosto. Isso é teatro. Eu então finalmente me pronunciei. Não, Gregório, isso é futuro. E aqui, quem decide o futuro sou eu. A reunião terminou com formalidades, mas eu sabia que nada estava encerrado. O Gregório não desistiria fácil. No carro, a caminho de casa, o Jaime ficou em silêncio. Eu segurei a mão dele. Você foi corajoso. Eu só falei o que precisava. E falou olhando nos olhos. Isso é mais do que eu consegui em 30 anos. Ele sorriu de leve, cansado. Talvez a gente esteja construindo nossa casa, vó. Tijolo por tijolo. Eu encostei a cabeça no vidro e deixei as lágrimas correrem discretas. Porque, pela primeira vez, senti que não estava mais lutando sozinha. A semana da reunião terminou deixando marcas que não davam para esconder. Depois daquele embate silencioso no conselho, a presença do Gregório não era só boato. Ele estava ali, à espreita, tentando recuperar um espaço que nunca foi dele por direito. O Jaime fingia normalidade, mas eu percebia o peso nos ombros dele. Ainda assim, ele se dedicava cada vez mais. Passava horas nos canteiros conversando com moradores, anotando cada detalhe, como se a única forma de afastar o medo fosse se afundar no trabalho. A Sofia, sem saber de nada, crescia saudável, risonha, batendo palminha, trazendo um sopro de vida àquela casa que tantas vezes me pareceu morta. Numa tarde abafada, o telefone tocou. Era o Martin, com a voz mais tensa que o habitual. Dona Alice, preciso avisar. O Gregório apareceu hoje cedo em Itapeba. Foi direto falar com os pedreiros, prometendo bônus, dizendo que quando ele assumir, vai ter salário dobrado. Meu estômago revirou. E o Jaime? Estava lá. Ficou a cara com ele. Meu coração disparou. E o que aconteceu? Silêncio. Eu vou contar, mas sugiro que ouça do próprio Jaime. Desliguei antes que a ansiedade me engolisse. Esperei o Jaime voltar para casa. Ele chegou com o rosto fechado, segurando a Sofia mais firme que o normal. Colocou a filha no berço e só então veio até a sala. Ele me procurou.
A voz dele tremia de raiva contida. Disse que queria recuperar o tempo perdido. Ofereceu dinheiro, cargo, uma vida confortável. Eu engoli seco. E você respondeu o quê? Olhei no olho dele e disse que já tive o bastante de promessas vazias. Os olhos do Jaime se encheram de lágrimas, mas ele não deixou cair. Vó, ele tentou usar a Sofia. Disse que eu devia pensar no futuro dela, que ele podia garantir escola particular, plano de saúde, carro novo. Eu senti a garganta fechar. E o que você disse? Que o futuro da minha filha não está à venda. Sentei ao lado dele, segurei a mão e deixei o silêncio falar por nós. O Jaime respirava rápido, como quem ainda estava no calor do embate. Eu achei que fosse fraquejar, vó. Parte de mim queria acreditar, só para ver se era possível ter um pai de verdade. Mas quando olhei para Sofia, percebi que não posso repetir o erro dele. Eu acariciei o ombro dele. Você não repetiu. Você quebrou o ciclo. Ele me encarou com os olhos marejados. Eu não quero nunca que ela sinta a ausência que eu senti. E não vai. Enquanto eu respirar, não vai. Na manhã seguinte, o Gregório não se conteve. Foi até a sede da Harmonia, entrou no prédio com o mesmo ar arrogante de sempre. Eu já estava lá, reunida com diretores, quando a porta se abriu e ele entrou sem pedir licença. Esta empresa é minha tanto quanto de vocês. A voz dele ecoou. O sangue que fundou isso também corre em mim. Os conselheiros ficaram em silêncio, alguns desconfortáveis. Eu permaneci sentada, ereta. O sangue pode ser o mesmo, Gregório, mas caráter não é hereditário. Ele sorriu torto. E quem garante isso? Aquele moleque? Olhei para o lado. O Jaime, que estava quieto até então, levantou devagar. Eu não sou aquele moleque. Eu sou o homem que está reconstruindo o que você destruiu. O clima da sala mudou. O Gregório tentou rir, mas saiu forçado. Você não entende nada de negócios. O Jaime respirou fundo. Eu entendo de gente. Eu entendo do que significa uma família ter onde morar, do que significa uma criança crescer com dignidade. O senhor trocou isso por cifras. Eu troco cifras por dignidade, se for preciso. O silêncio foi pesado, mas dessa vez não contra ele. Eu percebi olhares de aprovação entre os conselheiros. O Martin, no canto, discretamente assentiu. O Gregório perdeu o controle. Vocês todos vão se arrepender de me virar as costas. Ele apontou para mim. E você, mãe, devia me agradecer. Foi por minha causa que aprendeu a ser dura. Eu respirei devagar. Não, Gregório. Foi por sua causa que eu aprendi a não confundir laços de sangue com confiança. E agora aprendi que amor não se pede emprestado, se constrói. Ele tentou falar mais, mas eu levantei a mão, firme. Acabou. Me levantei e encerrei a reunião. Na saída, do lado de fora, o Gregório ainda tentou interceptar o Jaime. Filho, escuta. Mas o Jaime ergueu a mão. Eu tenho uma filha, e eu não quero que ela me chame de pai do jeito que eu falo do senhor. O Gregório empalideceu. Foi a primeira vez que vi ele sem palavras. O Jaime virou as costas e entrou no carro comigo. No caminho de volta, o silêncio foi quebrado pela Sofia, balbuciando sons de bebê. O Jaime sorriu cansado. Ela é a única herança que importa. Eu coloquei a mão no ombro dele, e ela já tem o que precisa. Um pai que escolheu ser diferente. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em como a vida dá voltas. 30 anos atrás, eu tinha perdido tudo. Marido, filho, família. Agora, mesmo com a ameaça ainda. Rondando, eu tinha ao meu lado o neto que resistiu
e a bisneta que sorria como promessa. Eu me deitei e falei baixinho para o Sebastião, como fazia todas as noites. Hoje, meu bem, nosso neto não se curvou. Ele ficou de pé. O tempo que se seguiu ao confronto foi como uma calmaria depois de tempestade. Não que os problemas tivessem desaparecido, mas a presença do Gregório perdeu força. Ele tentou mais algumas investidas, sempre com a mesma arrogância, mas cada vez com menos gente disposta a ouvir. O conselho, pela primeira vez em anos, se mostrou unido. A palavra família deixou de ser só discurso bonito em relatório e passou a ser algo real, encarnado na figura do Jaime, segurando a Sofia no colo, firme e de cabeça erguida. Na harmonia, o impacto foi imediato. O episódio se espalhou pelos corredores como fogo em palha seca. Funcionários que mal conheciam o Jaime passaram a cumprimentá-lo com respeito. Os pedreiros que já tinham simpatia por ele começaram a chamá-lo de seu engenheiro, mesmo ele não sendo formado. Era uma forma simples de reconhecer a autoridade conquistada pelo exemplo, não pelo diploma. Eu via de longe o orgulho crescendo, mas também a responsabilidade. E percebia que ele não deixava isso subir a cabeça. Continuava indo de quem tinha na mão, sentando com o pessoal no intervalo, ouvindo cada história. Em casa, a vida também mudava. A Sofia já balbuciava mais, dava os primeiros passos tropeçando pelo tapete da sala. Eu e a Maria vibrávamos a cada tentativa, enquanto o Jaime se emocionava como se fosse milagre. Ela vai ter uma vida diferente, vó, dizia com os olhos marejados. Vai sim. Por que você escolheu que fosse? Respondia com a certeza de quem via o ciclo se quebrar diante dos próprios olhos. Um domingo especial marcou esse novo tempo. Decidi abrir a casa, convidar vizinhos, funcionários da harmonia, amigos de longa data. Nada luxuoso. Mesas no jardim, churrasco simples, bolo de fubá e café coado. O Jaime foi quem cuidou da lista de convidados. Queria que todos que tinham participado dos projetos estivessem ali, desde engenheiros até serventes. Quando o portão se abriu e vi tanta gente chegando, senti uma emoção que não experimentava havia décadas. Minha casa, que tantas vezes ecoou o silêncio, agora estava cheia de risos, passos, vozes. A Sofia corria de colo em colo, como se fosse mascote de todos. No meio da festa, o Jaime pediu a palavra. Ficou em pé, nervoso, segurando um copo de plástico com refrigerante. Eu não sou de falar muito, mas queria agradecer. Olhou para mim e depois para a filha. Eu nasci em meio à falta, cresci na rua, aprendi a sobreviver, mas aqui eu aprendi a viver. E aprendi que família não é quem promete, é quem fica. O silêncio foi respeitoso. Ele continuou. Quero que a Sofia cresça, sabendo que o nosso nome não é peso. É promessa. Promessa de construir, não de destruir. As palmas vieram fortes. Algumas pessoas choraram. E eu senti que o Sebastião estava ali, sorrindo em algum canto invisível. Alguns dias depois, houve a cerimônia oficial de nomeação do Jaime como coordenador de projetos. Nada grandioso, apenas uma reunião simples no escritório. Mas para mim foi como coroação. Ele recebeu a pasta com os documentos e olhou para mim com aquele brilho que mistura gratidão e responsabilidade. Eu vou honrar isso, disse. Eu sei, respondi com o coração cheio. À noite, de volta em casa, ele me encontrou no jardim. A Sofia dormia tranquila no berço. Ele sentou ao meu lado no banco de madeira e ficou em silêncio por um tempo. Depois falou. Vó, eu nunca pensei que teria um lar de verdade. Eu olhei para ele, segurei a mão e respondi. Nem eu pensei que teria uma segunda chance. Mas Deus nos deu e a gente precisa cuidar. Ele sorriu, cansado, mas em paz.
A gente vai cuidar, juntos. Naquele instante percebi que a casa já não era só minha. Era nossa. Era da Sofia, que crescia saudável. Do Jaime, que se erguia digno. Da Maria, que nos apoiava. Do Álvaro, que sempre esteve fiel. Era de todos que acreditavam que um lar vai além de paredes. Era promessa cumprida. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto da Sofia. Ela respirava calma, com o rostinho sereno. Toquei a mãozinha dela e senti como se fosse um elo invisível entre o passado e o futuro. Fechei os olhos e falei baixinho para o Sebastião. Nosso legado continua, meu bem. Dessa vez, do jeito certo. E me permiti finalmente adormecer sem medo. Porque eu sabia. A ponte que antes nos separava virou estrada firme. E nela, agora, a nossa família caminhava unida.